Você está ouvindo o programa Boa Nova de Paz. Oséias Oliveira. Reflexão do dia. Reflexão do dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tempo da Quaresma que nós iniciamos com a quarta-feira de cinzas, onde nós temos o convite do Senhor através da Santa Igreja, através de toda a beleza da liturgia, a reconhecermos os nossos pecados, a nossa fragilidade, reconhecermos que somos pó, reconhecermos a nossa pobreza e buscarmos uma vida de união com Deus, uma vida de virtude, uma vida de fuga do pecado, uma vida que combate o mundo, o demônio, a carne. A gente pode entrar na Quaresma com muitas ilusões e fazendo muitas fantasias. Por exemplo, algumas frases que a gente vê na internet e às vezes a gente espalha elas, né? Por exemplo, às vezes atribuindo essas frases ao Papa e sai espalhando, sem ser ele que fez, né? Existe muito isso às vezes. Tem umas mensagens bem de 5, 6, 7, 8 anos que o pessoal fica atribuindo a ele há muitos anos atrás, né? E todo ano aparece essas mensagens em tempos de Quaresma. Uma das coisas que acontece nesse tempo é que as pessoas falam assim: a gente não precisa fazer jejum de comida, nós precisamos fazer jejum de deixar de falar da vida dos outros, de deixar de se incomodar com os outros, de fazer o mal a alguém, de deixar de cometer tal pecado. Mas isso é um engano, porque o jejum, ele tem um sentido espiritual profundo, mas ele se revela e se mostra em algo concreto, em algo externo. Ele tem que ser discreto, mas ele é externo. Ele vai combater a gula, a nossa desordem em relação à questão da gula. Então ele é jejum, sim, de comida e de bebida. Então a gente não pode querer tapear, não, eu não faço jejum de comida nem de bebida, eu faço jejum de outras coisas. Na verdade, a gente não faz jejum de pecado na Quaresma. É o nosso dever lutar contra o pecado sempre. Não é na Quaresma. Não é em um tempo específico da igreja. É no tempo comum, é no tempo do Advento, é no tempo da Páscoa, é no tempo do Natal. É nos tempos especiais e no tempo comum. Você não pode dizer que vai fazer uma penitência, um jejum, tipo assim, eu vou fazer um jejum e uma penitência, nessa Quaresma eu não vou matar ninguém. Nessa Quaresma eu vou deixar de roubar durante 40 dias. Nessa Quaresma eu vou deixar de bater na minha esposa durante 40 dias. Não existe isso. Você não tem que fazer isso nunca. Eu não tenho que fazer isso nunca. Pecado a gente tem que fugir dele sempre. Embora, infelizmente, nós sejamos fracos, ignorantes e às vezes maliciosos e caiamos no pecado. E por isso a gente busca a confissão, arrependidos e recomeça. Então, o jejum, ele é um meio para a nossa santificação e ele combate em especial essa desordem da gula. A gula que vai gerar vários outros pecados. E a gente precisa estar atento a isso.
Existem vários tipos de jejum, não é o momento que eu vou explicar hoje quais são esses tipos, mas existem vários, né? O jejum de líquido, o jejum a pão e água, o jejum simples, que é apenas uma refeição pequena, um lanche de manhã, uma refeição completa no almoço ou na janta, e mais um lanche pequeno, ou seja, durante o dia, 2 lanches pequenos e uma refeição completa que não seja exagerada. Entendido? 2 lanches pequenos e uma refeição completa normal, sem ser exagerado. Isso é o jejum simples. Então a gente precisa entender que é necessário, para que a gente tenha um domínio de si, também pequenos sacrifícios diários. Não é um sacrifício de tolo, não é um sacrifício vão. Alguém pode usar algumas passagens bíblicas que reverbera isso. Eu quero misericórdia, que o Senhor fale, não sacrifício. Mas o Senhor falava isso quando as pessoas faziam sacrifícios e esqueciam do seu próximo e permaneciam no pecado. Por isso que no tempo da quaresma, as práticas quaresmais não se restringem apenas ao jejum, mas também à oração. Porque vai falar Santo Afonso, Santa Teresa de Ávila, que quem reza, quem medita, quem faz a oração mental, ou deixa de pecar, ou deixa de rezar. Porque uma vez que eu vou rezando, sendo íntimo de Deus, eu vou tendo um nojo do pecado. Embora eu caia em pecado, mas eu vou tendo uma aversão, vou vendo o pecado com algo que eu preciso combater, vou tendo essa abjeção, algo que me causa repugnância, e não uma atração pelo pecado, um apaixonamento, um enamoramento pelo pecado, uma cumplicidade com as obras das trevas. Então, a oração, ela vai vencendo essa vaidade. Nós somos tão vaidosos, a oração, ela nos ajuda a buscar a glória de Deus. A vaidade é a busca da nossa própria glória, uma vanglória, uma glória vazia. A oração é a busca da glória verdadeira para a qual nós fomos criados. E também a outra grande arma espiritual neste tempo é a esmola. E a esmola é de fato concreto. É você dar um pouquinho daquilo que você tem para o outro que necessita. Tem que doer em nós. O pouquinho que você tem, você compartilha. Com amor, às vezes com uma certa dificuldade, mas compartilhar com aquele que mais precisa. Isso é sair de si, isso é oferta. Então, está interligado a oração, o jejum e a esmola. São 3 obras quaresmais que se complementam. Por exemplo, a esmola combate em nós o apego, a avareza, a centralização em nós mesmos. Vai falar São Paulo que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dele, muitos se perderam até a fé, por conta do apego ao dinheiro. A gente precisa deixar que Deus vá ordenando essas coisas. Um grande risco nesse tempo, onde as redes sociais estão a todo vapor, é a gente estar exibindo as nossas práticas quaresmais. Eu estou rezando, hashtag eu estou rezando, hashtag eu estou fazendo jejum, hashtag eu dei tal esmola. Aí a gente começa a fazer o contrário que o Evangelho estava falando ontem. O Pai que vê em segredo te recompensará. Mas hoje a gente não faz essas coisas somente na praça pública, como faziam os fariseus. Nós fazemos pior do que os fariseus. Nós publicamos nos grupos de WhatsApp, nós publicamos nos Facebooks da vida, nós publicamos no Instagram, e nós ficamos ainda mexericando a vida dos outros. E aí, você está fazendo? Qual você vai fazer? E às vezes, quando alguém questiona se isso deve ser feito,
mas é porque eu quero aprender, eu preciso que alguém ensine, eu preciso conversar sobre isso. Mas conversa de forma discreta, com uma pessoa no privado, para ser orientado. Não vamos fazer da vida espiritual uma vaidade, uma exibição, uma vitrine aonde eu mostro ou uma falsa humildade ou uma falsa piedade. Claro que muitos fazem isso não porque não é uma vaidade em si, mas é também muitas vezes uma ignorância, né? Acham que estão fazendo bem, estão empolgados, conheceram o amor de Deus agora, então estão super empolgados, querem aprender. Mas esse não é o caminho. Essa não é a via. Isso atrapalha a vida espiritual. Isso corrói, isso estraga a vida espiritual de qualquer pessoa. Essa exibição, essas luzes, esses holofotes. Uma coisa é a partilha, mas você não deve exceder nessas partilhas a ponto de você perder o discernimento daquilo que é partilha e daquilo que é uma exibição da sua vida espiritual. Você não precisa estar, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Para que isso? Sejamos discretos, sejamos simples. Há momentos para testemunhar. Sejamos pessoas que o silêncio da Santíssima Virgem, o silêncio dos santos, nos ajudam a crescer na graça. Paremos de ser tagarelas. Nós somos escravos da tagarelice, né? Então que Deus hoje nos liberte disso. Peçamos essa grande graça neste tempo da Quaresma. Salve Maria.